E aí pessoal, bem-vindos ao canal. E assim como vocês viram no título, esse é um vídeo especial. Um vídeo do qual eu vou falar bastante a respeito do gênero cyberpunk, que, consequentemente, influenciou toda a criação do mundo que nós iremos ver em Cyberpunk 2077. Eu vou falar como surgiu esse gênero, que é um subgênero da ficção científica, até mais ou menos o momento em que surge o RPG de mesa de Cyberpunk 2020, que é a IP da qual a CD Projekt Red trabalhou o game Cyberpunk 2077. Então, eu vou percorrer a história até aí. Beleza, galera? Bem, o Cyberpunk, galera, ele é um subgênero alternativo da ficção científica, né? Conhecido por seu enfoque no seguinte: alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Ou seja, temos desigualdade, muita desigualdade, onde os mais ricos têm acesso ao melhor, né, desse novo mundo tecnológico, e os mais pobres ficam ali com as sucatas, com o que seria mais ou menos as sobras, né, do que cai. E isso é muito visto também de forma estética, em uma noção muito vertical de poder, né? E o seu nome, né, o nome do gênero cyberpunk é uma fusão, né, de conteúdo cibernético com a cultura do punk alternativo, né, que bombava ali no fim dos anos 70. A mescla da ciência avançada com as tecnologias de informação e a cibernética, junto com algum grau de desintegração ou mudança radical no sistema civil vigente, né? A polícia oprimindo, a pessoa que está mais embaixo, mais pobre, sendo oprimida, e os mais ricos morando no topo dos edifícios e dos arranha-céus, enquanto o mais pobre tem que colher as sucatas desses mais ricos, as sobras, para tentar sobreviver nesse mundo caótico, distópico e futurista. Bem, o termo foi criado em 1980 pelo escritor Bruce Bethek para o seu conto Cyberpunk, né, intitulado Cyberpunk, que entretanto só seria publicado em novembro de 1983 em Amazing Science Fiction Story, volume 57. Então, mas assim, esse gênero ele já existia há bem mais tempo do que o ano de 1983, né, onde foi publicado esse conto do Bruce Bethek. E basicamente ele nomeou o gênero que já existia, esse subgênero que já existia, né? E ele passa a existir, o primeiro dado que a gente tem desse subgênero é do ano de 1927, isso mesmo, galera, década de 20, né? Então ele passa a existir a partir do filme Metrópolis, né? Que é um filme alemão impressionista de ficção científica, lançado em 1927, dirigido pelo cineasta austríaco Fritz Lang. E foi na época a mais cara produção, até então filmada na Europa, e é considerado por especialistas um dos grandes expoentes do expressionismo alemão, né? E o enredo do filme, galera, gira em torno desse mesmo conflito que eu falei, né, de opressão, de uma classe mais baixa tendo que lutar por coisas essenciais para viver em meio a um mundo cibernético, futurista e muito distópico, porque basicamente as condições humanas são muito deploráveis, poucas pessoas no mundo têm as riquezas do mundo nas suas mãos, e elas vivem meio que isoladas no topo das cidades, né? As cidades são muito verticais visualmente, né? E a partir desse filme a gente tem, de fato, a expressão do que seria o cyberpunk muito bem detalhada visualmente e etc. Obviamente ela vai ganhando corpo a partir do tempo, né? E aí, pessoal, a história foi passando, esse gênero foi sendo pincelado por outros autores, e até que surge Do the Androids Dreams of Electric Sheep, que é androides sonham com carneiros elétricos ou ovelhas elétricas, né, na tradução literal. Blade Runner, perigo iminente em algumas traduções, por conta do filme que surge depois baseado nesse livro, né? Esse livro é um romance de ficção científica cyberpunk, escrito pelo Philip K. Dick, que narra a crise moral do Rick Deckard, um caçador de recompensas que persegue androides, conhecido como replicantes, numa São Francisco pós-nuclear, parcialmente deserta. E a obra foi adaptada, notavelmente, com muito sucesso, por Ridley Scott em 1982, com o título Blade Runner, apresentando Harrison Ford como protagonista. Então, galera,
Blade Runner basicamente tá dentro desse contexto, né, onde o policial Rick Deckard, vivido pelo Harrison Ford, tem que caçar replicantes, que eram androides que estão querendo viver de forma livre, né? Basicamente esses androides foram criados com uma certa senciência, com vontade própria, com sentimentos e tudo. E a polícia não quer eles soltos por aí, porque eles deveriam ser só máquinas, mas eles acabam adquirindo sentimentos e tudo mais. Dentro desse contexto que eu falei, de um mundo distópico, visualmente, né, muito vertical, né, onde no topo do prédio mora os mais ricos e tal, onde a polícia é muito opressora, galera. A polícia, ela patrulha normalmente com carros voadores e muito mais tecnologia, financiada pelos mais ricos e pelo Estado, oprimindo os mais pobres para que essa cadeia social nunca se encerre, né. E uma coisa que é muito comum dentro também do cyberpunk é o questionamento sobre a nossa existência dentro desse mundo caótico e distópico, né? Porque as pessoas começam a fazer implantes no corpo por conta da cibernética. Então tem gente que, por exemplo, quer melhorar uma parte física do seu próprio corpo e coloca um implante cibernético. Tem gente que tira a perna e coloca a perna robótica para correr mais rápido, por exemplo. Então as pessoas começam a querer próteses cibernéticas. Assim como hoje a gente tem pessoas querendo mais cirurgias plásticas e querendo mudar de corpo por conta de aparência e etc. No gênero cyberpunk as pessoas querem próteses cibernéticas, né? A gente vai ver isso inclusive no game Cyberpunk 2077 de forma muito mais clara, porque tem gangues que usam mais próteses que outras, exatamente por ter uma espécie de função que ela acredita ter e que vai melhorar ela ali naquela prótese e tudo mais. E meio a tudo isso, ex-policial Deckard, que tá caçando esses androides, ela retrata um pouco disso também, da ideia de que, e aí, o androide, ele pode ter sentimentos ou não? Ele pode viver de forma real ou não? Hoje o ser humano basicamente tem um corpo inteiro cibernético, sobrando pouco de humanidade. E muito da humanidade desses seres humanos está se esvaindo. Eles estão ficando cada vez mais robóticos. E androides que pareciam não ter sentimento parecem ser mais humanos do que os próprios seres humanos. Pois é, galera. Esse tipo de questionamento acontece no filme e acontece também no livro. E ele começa também a fazer parte do que seria uma essência ali do gênero cyberpunk, que é o quanto essa tecnologia influencia essas pessoas também. E aí no futuro a gente também tem, né, Neuromancer, galera, um livro de William Gibson, que sai pouco tempo depois só que o livro do Philip K. Dick em 1984, né? Esse foi o primeiro livro do Gibson e o começo de uma trilogia do mundo cyberpunk. William Gibson talvez seja o cara que bateu o martelo final para dizer, olha, isso é cyberpunk. E é muito bacana porque o Neuromancer, ele influencia muito da cultura pop em seguida, como o Ghost in the Shell e até mesmo o filme Matrix. Então, como eu falo, o cyberpunk ele vai existindo e ele vai ganhando corpo com o tempo, e o Neuromancer talvez seja o martelinho final que, pá, fecha o gênero, sabe? Diz assim, ó, esse aqui é o gênero cyberpunk já fechando, findando. Não tirando importância de nada do que veio antes, mas ele basicamente define o que seria mais ou menos o acabamento, né? O refinamento final do que seria o cyberpunk. Porque nessa época em que o livro foi lançado, galera, eu acho que vale muito dizer, a gente estava no fim da década de 70 e início da década de 80, né, no ano de 84 aí, e o boom da ficção científica era uma ficção científica leve e aventureira, fantasiosa. E você deve saber do que eu tô falando, que se chama Star Wars, né? Estavam chegando no fim da trilogia de Star Wars ali e tal, e tudo que estava acontecendo, o boom de Star Wars, de boneco, da cultura pop e tudo, era muito grande. Então o mundo só entendia agora a ficção científica como algo, entre aspas, né, fantasioso, porque Star Wars, né, sempre foi dito por aí que é ficção científica, não sei o que, mas ele é muito mais fantasia do que ficção científica. Ele não tenta trazer a ciência para dentro dos seus adornos ali, para dentro da sua tecnologia. A tecnologia gira em torno de algo sem explicação alguma, o que parece sempre algo mais fantasioso. Então,
era uma obra mais de fantasia e que girava em torno de uma aventura épica, fantástica, padrão de uma jornada de herói. Não tinha os aspectos políticos, existenciais do cyberpunk e de alguns outros títulos de ficção científica, como Duna, por exemplo, que vem depois, né? Vem bem depois, mas que a gente sabe que tem, por exemplo, esses aspectos que eu digo de existenciais. Então, esse livro, William Gibson, ele acaba olhando para ficção científica de uma forma diferente. Ele fala assim, cara, eu vou resgatar ali um pouco do cyberpunk e vou mostrar para as pessoas que, cara, é essa loucura do cyberpunk que trabalha existencialismo, trabalha política, trabalha como eu me porto na sociedade, que é o mais importante do gênero, que é o que deixa o gênero muito legal. Isso é uma ficção científica boa, é o cyberpunk. E ele defende esse gênero, esse subgênero da ficção científica, e traz um livro espetacular, que é o Neuromancer. Eu vou falar um pouco do enredo aqui. O livro conta a história de Casey, né, um ex-hacker, cowboy, como eles são chamados, né, dentro do Neuromancer, que foi impossibilitado de exercer sua profissão, que era tipo um ladrão, um bandido hacker, né, graças a um erro que aconteceu ao tentar roubar os patrões dele. Tem uma influência muito grande de Matrix em relação ao Neuromancer, é que as pessoas são conectadas por cabos na nuca, exatamente como acontece no Matrix. Então, o Matrix ele não nega em nenhum momento a sua influência em relação ao cyberpunk. O grande problema do Matrix, que, só pontuando aqui, sai um pouco do cyberpunk, é que o Neo acaba sendo escolhido, ele acaba tendo essa jornada um pouco épica ali no meio, e isso vai acabando indo mais pro lance do Star Wars, né, que eu disse sobre aventura épica e uma jornada do herói, do que mesmo pro que seria o cyberpunk, né? Cyberpunk normalmente é mais condensado e não tem finais felizes. Então, continuando a história do Casey, né, do cowboy, do hacker que eu tava falando, os patrões deles envenenam ele com uma microtoxina que danificou o sistema neural dele, que conecta ele pela nuca ali pra fazer o hackeamento e trabalho dele, né? Deixaram uma quantia de dinheiro pra ele e jogaram ele fora, basicamente, cara. O cara ficou inválido. Então o Casey procura clínicas clandestinas, né, que isso a gente vai ver muito, inclusive em Cyberpunk 2077, de Shiba City, né, que é a cidade lá, onde ele gasta todo o seu dinheiro com exames, sem conseguir encontrar uma cura. Drogado, sem dinheiro, desempregado, ferrado, dentro da condição que seria muito ruim para aquele mundo ali. Então diversos personagens interessantes são introduzidos durante a trama, como Molly, Armitage, e vai sendo construído o passado obscuro de Casey e vai se desenrolando a história, etc. Eu não quero dar spoiler também, assim como eu não quero dar spoiler de nenhuma outra história aqui nesse vídeo, eu só tô pontuando. Mas é muito bom porque o Casey, que é um cara que tá muito ferrado, que ele só é bandido porque... Cara, é o que eu falo, galera. O cyberpunk, o gênero, ele faz a gente pensar, tá entendendo? Ele faz a gente entender a situação, normalmente, do protagonista que a gente está acompanhando, porque o contexto do mundo é muito bem pontuado. Ele traz muito essa questão de eu não estou bem, eu estou nesse mundo caótico, eu estou bem aqui na pirâmide, eu estou bem abaixo da pirâmide e eu preciso sobreviver. Por exemplo, o Casey a gente percebe, e aí não é spoiler nem nada, é mais uma questão de contexto para que eu mais uma vez traga a discussão do que a política e a discussão que sempre se traz, né, dentro do cyberpunk, que é a discussão existencial, os valores, o que nós somos e o que nós deveríamos ser e etc, que é algo muito importante do gênero, que eu acredito que muito por isso também, não só pela estética, a CD Projekt Red trouxe essa IP à vida, né, hoje em dia. Então é o seguinte, o Casey lá, que é esse cara, ele era bandido, ele era um hacker, ele estava impedido de fazer o seu trabalho, que era crime, mas beleza. Ele era um criminoso, né? Um hacker, né? E ele estava muito ferrado, cara. Ele estava muito ferrado. Então, em algum momento, muito ferrado, aparece uma alternativa. Alguém oferece uma cura pra ele, mas diz, olha, você tem que fazer um trabalhinho sujo pra mim. E pra você ter essa cura, você vai e faz esse trabalho sujo, assim que cumprir, eu te curo permanentemente. Obviamente, eu vou te dar condições pra fazer esse trabalho sujo, mas a cura permanente você só vai ter quando você terminar esse trabalho sujo. E o Casey, cara, você percebe que ele não quer ser bandido, cara.
que ele tá dentro dessa pirâmide que eu falei, ele tá dentro de um sistema que deixa ele lá oprimido, fazendo aquilo que ele tem que fazer, velho. Ele basicamente aceita fazer um trabalho sujo pra restituir as funções dele pra que ele volte a cometer crimes e sobreviver. É uma questão de subsistência, entendeu? Onde você percebe que o protagonista ele não quer fazer muita coisa, mas ele faz porque ele precisa. E essas questões existenciais, mais uma vez, bem diferente de falar de androides ter sentimentos ou de outras coisas assim, no Neuromancer, galera, a gente tem outras discussões também que são muito, mais uma vez, profundas e existenciais, etc. Algo que realmente percorre o verdadeiro gênero ficção científica e principalmente o cyberpunk. E isso vai se repetindo dentro de vários títulos, porque o cyberpunk ele começa a influenciar a cultura pop. Por exemplo, em animes a gente tem também o Ghost in the Shell, a gente tem também Akira. Mais na frente, como eu falei, a gente teve o Blade Runner e atualmente, há pouco tempo, saiu o Blade Runner 2047, que na minha opinião não tem nem um pouco do nível do Blade Runner original. Eles acabam cometendo o erro dos conflitos existenciais ficarem de lado para mostrarem um mundo meio já Mad Max, sacou? E acaba ficando um negócio sem, como é que eu posso dizer, sem a vida que tem no cyberpunk, a vida real, palpável, e fica muito ficção e pouco cyberpunk, entendeu? Enfim, esses títulos e tudo que vem em seguida, galera, é muito bacana. A gente tem games, livros, animes, filmes e tudo isso sendo muito, muito influenciado por esse subgênero da ficção científica, que é o nosso querido cyberpunk. Pessoal, é sério, esse gênero mudou o mundo e atualmente talvez seja um dos games mais esperados do momento. Esse gênero vai voltar à tona com esses questionamentos de quanto eu posso trucidar o meu corpo e transformar-me num robô. O quanto um robô pode ser mais humano do que um ser humano. Como que eu posso sobreviver nesse mundo caótico dominado por gangues e crimes? Porque o ser humano não tem mais direitos civis, basicamente, e precisa sobreviver num mundo onde só as grandes organizações dominam e mantêm o seu poder. E o dinheiro, né, fica na mão de poucos, com essa desigualdade extremamente grande. Isso é o cyberpunk, galera. Esse é o gênero. É assim como ele surgiu, a partir ali do que a gente data lá do Metrópolis em 1927 até hoje. Bem, se vocês quiserem uma continuação desse vídeo, falando agora só sobre o Cyberpunk 2020, que é a IP que deu origem ao Cyberpunk 2077, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, comenta aí embaixo, que aí eu faço uma continuação para esse vídeo, falando agora da IP do game e de todo o lore que ela tem e que é muito grande. Beleza, galera? É isso aí. Valeu, até a próxima. Obrigado por ficar até aqui e assistir esse vídeo. E não esquece, curte, comenta, compartilha e ajuda o nosso canal a ter mais relevância, beleza? Até a próxima, valeu, falou e tchau!